Convidados a refletir um pouquinho sobre Jesus como o Messias do Antigo Testamento e Maria Virgem. Primeiro, entendemos que Daniel capítulo 9, versículo 25 fala sobre a restauração de Jerusalém e que ela só aconteceria a partir do momento em que o ungido do Senhor ele viria para restaurar o templo de Jerusalém. Nós vimos que em Jeremias e outros profetas também anunciaram a vinda deste Salvador, desse ungido, dessa pessoa que viria como líder do povo. Bom, para liderar um povo era necessário que essa pessoa tivesse o sangue de um rei. Portanto, ele deveria nascer de uma dinastia de reis. Nós vimos o nascimento de Jesus, que ele nasce na cidade de Belém, de Judá, segundo os textos bíblicos, e que ele é descendente de Davi. Na verdade, nós percebemos que Jesus foi adotado por José, porque ele era filho de Deus e foi concebido pelo Espírito Santo, então não tinha nenhuma consanguinidade com José. Logo, Jesus não tinha nenhuma descendência do lado de José para fazer com que a profecia do Antigo Testamento se realizasse. Então a gente tira fora José, então Jesus não tinha descendência de Judá para se tornar o ungido, aquele que era prometido no Antigo Testamento. Maria também, por ser mulher, não tinha a possibilidade de ter esse segmento. Mesmo que Jesus fosse filho de José e José fosse pai consanguíneo de Jesus, José não tinha descendência direta com as tribos de Judá. Logo, José não poderia ser pai de um rei. Maria não tinha descendência nenhuma com Judá, então não tem nada a ver com o texto do Antigo Testamento, e mesmo que ela tivesse, ela era mulher. Mulher, na época que se vivia, não tinha direito ao nome, à descendência. Como até há tempos atrás, né, a gente assinava com o sobrenome do pai e saía o sobrenome da mãe, e aí a gente continuava com a descendência, o sobrenome do pai. Também lá na época de José e de Maria era um pouco maior as dificuldades, porque Maria não poderia ser somada ou tida como descendente de nenhuma tribo, porque mulher não tinha vez e voz e não tinha esse direito. Então nós vimos que essa ideia de rei ungido surge lá com a resistência dos macabeus contra os gregos, e que os macabeus aos poucos foram tomando essa compreensão de que deveria vir um ungido, um salvador, um libertador, e então as profecias começaram a surgir, né? Jesus torna-se aquele que é o Cordeiro de Deus, imolado, puro, sem pecado. Nós sabemos que os judeus até hoje fazem sacrifícios, e os sacrifícios dos animais têm que ser animais que não tenham nenhum defeito, que não tenham nenhuma impureza. Então Jesus tinha que nascer de alguma forma que mostrasse que ele não tinha nenhuma impureza para ele ser rei, já que ele não era descendente nem por Maria e nem por José da tribo de Judá. Jesus, ele nasceu sem nenhuma descendência messiânica, e até meados dos anos 70, após o nascimento dele, não havia nenhum problema
de Jesus ter nascido de uma mulher, de um homem, não existia esse pensamento de um Espírito Santo, de alma, como se teve no Novo Testamento. Portanto, os judeus convertidos ao cristianismo não estavam nem aí se Jesus era nascido de mulher ou não, se ela era virgem ou não. É claro que depois, com o surgimento das dificuldades, das tensões de como provar que Jesus era Deus, e era necessário então criar-se uma história, uma fábula, lenda, uma ficção para provar que Jesus era o Filho de Deus. E como os mitos gregos estavam por todas as partes, se buscou nesses mitos gregos as informações necessárias para se fazer de Jesus um nascido de uma virgem e com o poder de Deus, concebido pelo Espírito Santo. Assim, Jesus teria força para se tornar o Filho de Deus. Veja bem, até os anos em que o cristianismo vivia o sofrimento da diáspora, não havia necessidade de criar esse Jesus místico. Depois que o cristianismo foi aceito, precisava-se dar ao cristianismo uma forma que fosse também aceita pelos judeus. E não tinha como fazer isso, porque Jesus não era descendente, então precisou-se criar uma história para que Jesus tivesse a força de Deus na presença dele e ele realmente fosse ungido de Deus para salvar a humanidade. Então, como Jesus não poderia ter pecado e não poderia ter nascido de um pecador, a igreja procurou trabalhar a teologia, os santos padres da igreja, trabalhar a ideia de que Maria era virgem e que ela concebeu Jesus virgem e que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e não por José. Então Maria não fez sexo para o nascimento de Jesus. Ora, nós temos no texto bíblico onde Maria vai ao templo oferecer rolinhas e pombinhas para a purificação. E isso acontece lá pelos anos 50, onde não se tinha interesse de dizer que Maria era virgem, de que Jesus tinha sido concebido pelo Espírito Santo, porque para os judeus isso não significa nada. O que interessava apenas era que se esse Jesus ia ser ungido, ia ser Deus, ia salvar o povo de Deus. Não salvar espiritualmente, como o Evangelho procura falar. Jesus iria salvar o povo materialmente do poder do inimigo, que naquele momento era o Império Romano. Era essa a ideia que se trabalhava no Antigo Testamento, que se deveria trabalhar no Novo Testamento. Jesus era um político que estava tentando se vingar, derrubar, massacrar o Império Romano. E com o passar dos tempos, então, precisou se transformar Jesus em algo divino. E Jesus de político passou a ser filho de Deus, a ser divino. Então, para que Jesus fosse divino, havia necessidade de que ele fosse nascido de uma mulher que fosse concebida sem pecado, porque ele seria um cordeiro que seria dado por Deus para salvar a humanidade. E esse cordeiro tem que ser sem mancha, sem nenhum defeito, como os próprios judeus até hoje fazem. Os animais que são sacrificados, eles são sacrificados somente aqueles que são sem defeito e sem mancha. Então, como dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus se ele nasceu de uma mulher, de uma pecadora, e se ele é filho de um homem, de um pecador? Então precisava-se se criar uma história onde Jesus fosse um nascido diferente de toda a humanidade e que Maria fosse uma mulher diferente de todas as mulheres da humanidade. Então isso tudo é uma criação para divinizar a pessoa de Jesus. Jesus só se tornaria o Cordeiro se ele realmente não tivesse pecado. Por isso, lá pelo meados do século 80, 100 depois de Cristo,
se começou a se criar essa concepção de que Jesus nasceu de uma virgem e concebida pelo Espírito Santo e que ele não tinha pecado e que essa mulher também não tinha pecado. Só que nós vimos antes nos evangelhos, principalmente no evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22, versículo 24, onde Jesus vai com toda a família, com José, com Maria, ao templo oferecer sacrifícios, 2 rolinhas, conforme manda o mandamento. O mandamento manda o quê? Manda que, lá em Levítico, a mulher, depois de menstruada, depois de conceber a criança e nascer a criança, ela deve purificar a criança e se purificar no templo e levar uma oferta. E foi isso que Maria fez. Maria levou uma oferta e se purificou no templo com Jesus e com José, significando aí as impurezas que Maria e Jesus tinham ao nascer para a concepção do judaísmo, não a concepção do cristianismo. Mas como Maria e José eram judeus, eles foram fazer o que manda a lei dos judeus. Mas isso tudo foi esquecido pela igreja, e a igreja, com os seus santos padres, com os pais da igreja, foram construindo uma teologia onde Jesus era concebido sem pecado. Só lá, deixa eu ver aqui, lá no concílio de Constantinopla, em 553, Constantinopla II, que foram tratar da maternidade de Maria e dizer que Maria era virgem. Então todo esse tempo não se trabalhou essa ideia. Com isso, Jesus nascendo de uma virgem, Jesus sendo concebido pelo Espírito Santo, Jesus seria esse Salvador, esse libertador, que foi transformado em espiritual. Em vez de ser um Salvador do mundo, das pessoas que vivem na terra, se tornou um Salvador espiritual. Para dizer que ele era concebido sem pecado e ser dado como cordeiro, precisava-se fazer toda esse marabalismo, para que Jesus fosse esse homem puro. Então aqui nós podemos ver, resumindo, Jesus não é descendente de Judá, nem por parte de Maria e nem por parte de José. E se fosse por parte de José, José não é pai biológico, então não é. E se fosse por parte de Maria, Maria não era homem, logo a mulher não tinha direito a dizer que era descendente de alguma tribo que fosse aquela tribo da qual a profecia foi escrita que viria o libertador, o Salvador. Portanto, Jesus não nasceu e não é aquele que se aguardava do Antigo Testamento que seria o Salvador. E em segundo ponto, nós vimos que Maria e José e Jesus foram ao templo cumprir as ordens do judaísmo, que seria se purificar. Se foram se purificar, significa que eram impuros. Se eram impuros, Maria não era concebida sem pecado e Jesus também não foi concebido sem pecado, porque os dois precisaram se purificar no templo. Com isso, chegamos ao fim desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade ou queira discutir esse assunto, pode escrever aí e a gente conversa. Um grande abraço, tchau!